Olha, você já pensou, Ô, Vini, bandido bom é bandido rico. conheci uma moça no. Eu conheci uma moça, ela me abordou na rua, assim, eu parei meu carro, e aí ela veio conversar comigo e ela estava assim, bem suja, enfim, mas ela era muito jovem, muito bonita também. E aí ela veio conversar comigo e eu conversei com ela normalmente, ela falou, nossa, você me surpreendeu porque você foi uma das únicas pessoas que não fugiu, não se afastou, assim, sabe? E aí eu fiquei conversando um pouquinho com ela, foi brevemente. E ela falou que passou por uma situação que ela se envolveu lá, que ela não era exatamente culpada, mas ela estava com outro cara que era o culpado de um acontecimento e ela foi presa. Depois ela foi solta, porque ela explicou a história e foi solta. Mas ela falou, moça, lá dentro é um lugar que a gente passa fome de verdade. Eu moro na rua e não passo fome. Lá onde eu estava presa, eu passava fome de verdade. Assim. Então, é um lugar que não tem cuidado, não tem. O que você Isso trouxe é muito mesmo. sério, é muito sério. E o meu, Que Vini, o meu legal esse tema. TCC, o meu TCC foi vai. sobre os presídios paulistas. Eu fui uns 10 Uhum. presídios, 10 cadeias aqui em São Paulo. Cara, até hoje eu sonho com o que eu vi lá. Até É hoje, faz um mesmo mês a última vez que eu sonhei de ver. Sabe, diz impressionante. muito sobre uma sociedade, como ela trata quem está sob sua tutela, quem são seus presos, sabe? Porque não, não se faz Não, e a aquilo. gente chegou num ponto que você vê isso que aconteceu aí no Rio, né? As pessoas comemoram. Então, assim, se a pessoa comemora a morte de um porque é bandido, imagina quem está preso. Tem mais é que passar por isso mesmo, não é isso? Né? É por aí, Sim. esse pensamento, né? Carandiru, a minha saudosa mãe dizia que foi uma limpeza, aqueles mortos todos. Foi uma Aí, limpeza. Né? é E foi, isso, é todo mundo isso. dizia isso. Quando eu falo da minha mãe, pensa em classe média, sabe? Ela não destoa nada da classe média paulista, né? Eu uso ela como Sim, benchmark da classe média. Eu sim. coloquei o link, viu, Sara, aqui nos É. privados, com esses dados que eu acabei de falar do sistema carcerário, Boa. para quem quiser ver. Pronto, joga aí pra gente, Eu gata. queria. Ó, Boa. Eu queria também a que Kelly mostrar o Gui tá link que você falando me que o mandou hoje à Drauzio, tarde. Kelly Oi? Gui tá falando que o Drauzio ainda tem pesadelos com Carandiru. Pois é. Ah, Não, umas sim, com coisas. certeza. Tem uma área no Eu, Agora, Carandiru, Vini, tinha, né? Eu fui ao Carandiru, posso só contar isso rapidinho? Que conta. era chamada de amarelo. Amarelo. Eu não sabia por quê, mas eu sabia que era a pior área lá dentro. Eu falei, quero visitar o amarelo, quero visitar o amarelo. Tava com uma senhora, uma freira da pastoral carcerária. E eu não podia falar que era jornalista lá, porque senão o governo do estado não ia me dar autorização. Eu entrei como se eu fosse um seminarista. Olha ah, isso, eu fiz a barba, botei uma roupinha de padreco, assim, fui com ela lá. comportado. E aí eu falei, quero ir no amarelo. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, quero ir no amarelo. E a gente foi no amarelo. O amarelo é um lugar, as celas do amarelo, elas eram assim, elas só tinham um buraquinho assim, ó, para onde passava comida. E era toda de aço chapado. Nossa. Então era isso, Nossa, e uma janela em cima, assim, uma janela assim, um retângulo horizontal, todo gradeado, que era por onde entrava ar. Era Nossa. sei lá, a metragem, mas era como se fosse uma saleta, assim, que era para duas pessoas. A média que tinha lá dentro era 8, 9 por saleta. Nossa. Você botava a cara assim para falar com eles, olhar e botar, você sentia um bafo de calor assim, vinha era uma sauna. Era uma sauna assim, então eles viviam naquilo. E eu conversei com eles, tal, e aí eles falando, é aqui e tal, a gente fica aqui. E aí por que que chamava amarelo? Porque as pessoas não tomavam sol e ficavam amarelas. Porque ali, Nossa. nessa área, era quem não podia ir para a zona de convívio, porque era jurado de morte, ou por ter problema com outros presos, ou por serem estupradores, né? Que os outros, enfim. Mas não eram todos que eram porque eram estupradores. Muitos é porque tinha problema com o preso, pedia para ir para o amarelo, senão ia morrer. Porque o Estado não tinha condição de garantir. E aí o Estado, em vez de fazer uma hora de saída deles num horário que os outros não tivessem, um Diferente. horário de banho de sol diferente, uma hora de banho de sol, não, falava, você quer ir para o amarelo, você nunca vai sair da sua cela. E as pessoas nunca saíam da sala, nunca tomavam sol. Ficava aquele gente, monte de gente com aquele calor e ficava amarela. E morria dessas doenças de falta de sol. Meu É Deus. isso que o Estado faz. E o Bolsonaro reclamando, oi, vão matar meu pai. não, eles estão fazendo muito drama, tá enchendo o saco já.
entendeu? Lula ficou preso, não fez drama nenhum, quando aparecia, muito pelo contrário, fazia questão de parecer bem, entendeu? Ah, para! Esses filhos do Bolsonaro estão enchendo o saco, estão enchendo o saco. Quando falaram de sair com tornozeleira, ele falou: eu que não vou sair com tornozeleira para prisão domiciliar, que minha casa não é cadeia. Eu vou ficar aqui até provar minha inocência. E assim o fez. É que o Bolsonaro não pode falar isso. Se ele for ficar lá até provar a inocência dele, ele não sai nunca. Não vai sair. Você me mandou uma reportagem hoje, Vini, falando disso, de cela de 50 e poucos metros quadrados, com saída externa. Gente, tem Minha Casa Minha Vida, que tá menor que isso. Cama de casal. Não, Minha Casa Minha Vida agora tá porretinha. Lula mandou aumentar e tal, tá porretinha mesmo, tá bem porreta. Mas tem projetos habitacionais estaduais com casas de 35 metros quadrados para família. 20 metros, 21 metros quadrados. Então, assim... metros quadrados, com área externa, com cama de casal e lençol, com geladeira, com televisão. Vai reclamar Não, a cela que o Bolsonaro tá, se é que se pode chamar isso de cela, né? Porque para mim é um quarto, né? A gente está no Insta da gente, tem, viu, gente? Quem quiser ver, vai lá no Insta, @Folha TV Oficial. Pô, parece um quarto do Hotel Ibis. Sabe? Quando você viaja, que você fica no Ibis, aquele quarto, aquele básico do Ibis, né? Tem lá uma cama muito espaçosa, uma cama de casal muito boa, uns armários, tem uma janelinha bacana, tem um frigobar, tem ar-condicionado e tem uma televisão bacana na parede lá, grande, para ele assistir. Gente, pelo amor de Deus, ele está hospedado no Ibis. Entendeu? Então não tem esse drama de meu pai vai morrer, Alexandre de Moraes, você vai matar meu pai. Ah, para! Se encontrar algum filho dele, eu digo, velho, para que tá chato, tá enchendo o saco. Sabe, teve semana passada um incêndio num presídio de Marília, morreram 7. E aí? Quem tá falando? Cadê a Damares, senadora, indo lá ver o direito dos humanos? Vai visitar o presídio de Marília, senadora? Vai ver as condições lá? Por que a senhora só se interessa pelos direitos humanos do Bolsonaro? Não, porque para ela o único direitos humanos que existe é o do Bolsonaro mesmo, né? É outra que eu não aguento ouvir a voz, entendeu? Sabe? Que dá uma coisa, tem uma coisa que a gente fala aqui que é da ginge. A gente fala aqui, isso me dá ginge. A voz dela me dá ginge. É isso. Vini, deixa eu te dar uma ideia aqui, já que você falou do livro e tal. Você não pensa assim também, né? Já que esse livro que é massa, que todo mundo já falou aqui que é massa, e a gente também achou e tal, e é bacana, e você realmente precisa fazer esse livro, mas você não pensa também, com essa coisa de você ser jornalista investigativo e o tanto de coisa que você já investigou e tal, você não pensa, por exemplo, fazer um livro que seja um compilado dessas suas matérias? Olha, honestamente não, viu, Xanda? Não penso. Essas matérias, todas elas, as de maior relevância, né? Elas receberam atenção das autoridades, do Ministério Público, da polícia, e o que tinha que ser feito já foi feito, e como eu disse, 90% das vezes não dá em nada. Não tenho vontade de revisitar um fracasso, sabe? Assim, eu já estou acostumado, né? No começo eu sofria com isso, mas eu falo, o que eu tenho que fazer é isso. É que nem o trabalho de corretor de imóveis. Sabe um corretor de imóveis? O corretor de imóveis, ele vai levar para o imóvel, para visitar um imóvel, ele está com um imóvel de 2 milhões para vender. Ele tem certeza que 90% das pessoas que vão ligar se interessando, que vão visitar, não vão comprar. Ele trabalha pelos outros 10%. Então ele trabalha 9 vezes, o trabalho dele vai dar errado, a vez que der certo, ele vai ganhar uma comissão, e depois o filho da puta que compra o imóvel do corretor vai reclamar, pô, que comissão alta, só me fez uma visita aqui. Falou, meu amigo, seu 15º. E você deve ter pago 15 corretores que você não pagou, então não é saco. Enfim, eu defendo os corretores de imóveis. Mas é a mesma coisa com as minhas matérias, sabe? O que já foi, eu já estou acostumado que não dá nada, mas não vou revisitar. Se já na época que saiu não deu, eu não tenho vontade de... O trabalho do... sabe, quando eu trabalhava em jornal diário, a gente sentia muito isso. Você chega de manhã, a gente ia desenhar a página do jornal, né? Teve uma época que eu fui editor assistente, eu sentava com a editora. Então a gente pegava as páginas em branco e ia montando na caneta, né? Então aqui a gente vai botar o título, a nossa principal pauta hoje é essa vai ser então o abre do caderno, né? Eu abre, aqui a gente bota uma retranca, aqui a gente bota uma segunda matéria secundária, aqui uma terceira.
E o jornal tá vazio, tá em branco, que a gente vai produzindo ao longo do dia. Tem uma hora que você fala, gente, como é que pode? Não vai dar tempo. E no final do dia você sai esbaforido e orgulhoso. Tá aqui nosso jornalzinho, quando se tira da impressora, conseguimos, matamos o leão do dia. No dia seguinte, pouquíssimo importa, você calqueira, né? Peraí, gente, deixa eu só falar com minha amiga aqui. Não, é aquela coisa, amigo, né, que o povo fala que no dia seguinte o jornal vai embrulhar peixe, né? É assim, notícia de ontem vale menos do que papel higiênico. Então, no dia seguinte você começa a nova luta pro leão. Então, assim, não tenho essa vontade. Muita gente faz, eu sei que faz esses compilados, e eu honestamente não tenho vontade. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!